Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Natália Andrade, sou taróloga e tô aqui para a gente falar o quê? Sobre religião, tarô, baralho cigano, tema polêmico. É isso aí, hoje o assunto é daqueles que vocês gostam, que eu sei, que é falar sobre coisa que todo mundo tá o tempo todo comentando. E qual é a real disso? Eu vou trazer as verdades, na lata aqui hoje. Já convido você que não é inscrito, não é inscrita, se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo toda semana, além de outros conteúdinhos que vão saindo aí, algumas surpresinhas que estão chegando. E você que está aí, dá o seu curtir, né? Comenta aqui embaixo se você é meu aluno, minha aluna, e se você não é, lá no site que está passando aqui embaixo, baralhociganobrasil.com.br, a gente tem o quê? O curso de tarô, o curso de baralho cigano e outros cursos para você que eu te espero lá. São cursos completos, então se você está interessado, já sabe, já vai aqui, se inscreve. E vamos falar desse assunto? Bora! Hoje estou aqui, bem naturalzinha, não vai ter slide. Por quê? Porque é de conversinha esse vídeo, que é aquele vídeo que eu sei que vocês curtem de conversinha, que é aquele vídeo que a gente troca, né? A gente tem uma interação. Vocês comentam aqui embaixo, a gente interage, lá no grupo de alunos dá uma bombadinha, né? Então é sempre legal. E vamos lá. Então, estou bem naturalzinha para a gente bater aquele papinho. Seguinte, vamos começar dando na cara. A gente vai começar dando na cara. Tarô e baralho cigano não é religioso. Acabou. Como assim, Natália? Eu vejo tanto a religião envolvida. No seu próprio curso, você fala às vezes de Umbanda. Eu falo porque eu sou umbandista, né? Porque hoje não estou praticando muito, como algumas pessoas sabem, como eu comento aqui no canal. Porém, né, tenho essa filosofia dentro de mim, acredito em tudo isso. Então eu falo por isso. Mas não foi através da Umbanda que eu conheci o tarô e o baralho cigano. Isso começou muito antes na minha vida, mais de 10 anos antes, né, de realmente entrar para a Umbanda. Isso já prova que não precisa de religião, né, para você mexer. E é importante vocês também saberem que não está vinculado a nenhuma religião. Eu não estou falando só de Umbanda, nem de Candomblé, nem de nenhuma religião de matriz africana, nem budismo, nem qualquer outra. E não está ligado a algo necessariamente por exemplo, mágico, magístico, ocultista, não necessariamente, ok? É importante ter esse olhar, porque as pessoas confundem muito isso, e elas começam a trazer como se isso fosse religioso. Isso é um erro que eu vejo, inclusive, em locais de muito crédito por aí no Brasil, locais conhecidos, famosos, terreiros conhecidos, vinculando, e eu não acho isso legal. Por quê? Porque tarô e baralho cigano são tarólogos e cartomantes, certo? Que mexem aí. E, assim como outros oraculistas, trabalham com outros oráculos. E todos esses oráculos são terapias para autoconhecimento que te respondem perguntas, te orientam para a vida. E são terapêuticos. E tem a função de dar direção para a pessoa, mas é uma profissão regulamentada, ok? Se é uma profissão regulamentada, não pode ser religioso, principalmente se você vincular uma religião, como, por exemplo, a Umbanda, que não cobra nada para você ir lá ter ajuda, orientação, e aí? Olha a divergência que passa a ter. Sem contar uma coisa que eu gostava muito, que meu pai de santo, que já morreu há muitos anos, falava. Se você está buscando respostas, não é só orientação terapêutica, mas está buscando respostas no tarô, você tem que pagar mesmo por isso. Porque na vida você não tem isso, né? É uma coisa a mais, é um plus, né? Você que pague mesmo, já que você quer saber o futuro, já que você quer saber as coisas, por que não, né, ter esse pagamento aí? Então, é uma coisa interessante aí da gente saber, né, que funciona dessa forma, essa parte religiosa não está vinculado. Né? E aí tem mais coisinhas que eu quero falar com vocês. A gente vê, né, muitas pessoas falando, tá, mas lá no terreiro eu vejo os ciganos, né, quem trabalha em terreiro, ou já frequentou, ou já foi para conhecer, que eu acho muito legal conhecer, gente. Né? Se você não conhece, eu indico você conhecer uma igreja evangélica, uma igreja católica, eu indico você ir num culto budista, ir no candomblé para ver como é, ir na Umbanda para ver como é. Aí outras religiões também, que eu não vou citar todas aqui. Mas vá, por quê? Porque isso é cultura. Né? E se a Umbanda é uma religião de matriz africana, mas foi desenvolvida no Brasil, uma religião considerada brasileira, e você é brasileiro, conheça, no mínimo, né? Eu acho. Eu já fui em todas elas, e eu gosto muito e aprecio muito. Então é importante a gente falar que religião tem a sua função. Cada religião tem o seu propósito. A gente já vai chegar nisso. Mas o que eu queria dizer para vocês é que muitas vezes lá no terreiro, a gente vê os ciganos que incorporam, né, mexendo com cartas. E aí, Natália?
Aí vocês vão pensar o seguinte, assim como um índio mexe com o chocalho, assim como um herê, que é a criança, tem uma bonequinha, tem uma chupeta, mexe com um item, os ciganos, que tem a tradição do povo de mexer com cartas, utiliza de cartas. Ponto. É um instrumento de trabalho daquele espírito. Ok? Não quer dizer que ele vai abrir e precisa disso para ver o teu futuro. Não funciona assim. Ah, mas eu vejo pais de santo abrindo. Ele está fazendo a mesma coisa que um tarólogo. Ele está fazendo a mesma coisa que um cartomante. Ok? Ah, mas Natália, se não cobra? Aí é uma escolha da pessoa. Ok? Mas é uma profissão. Se ele está utilizando dessa profissão dentro de um terreiro, ele poderia, sei lá, tá? Se ele é um médico ou um dentista, de repente ele está ali exercendo a profissão também para ajudar alguém. Pode. Alguma coisa que impede? Não. Acho o melhor formato? Não, porque mistura. Mas cada um faz o que quer, não é? A gente tem essa liberdade na vida, né? Então, acho isso muito importante da gente diferenciar. Aí, falando sobre religião, que eu acho super legal a gente trazer. Ah, eu não gosto. Aí você vai vir aqui e falar, eu sou espírita, eu não gosto muito do evangélico. Ah, eu sou um bandista, eu não gosto que eles me critiquem, então eu não gosto também. Toda religião tem um motivo de existir, um motivo de trabalhar o ser humano para ele ser alguém melhor. Vou dar um exemplo muito interessante. Na Umbanda, não tem muito isso de você falar não pode alguma coisa, muito restrito. Já os evangélicos trazem de não pode usar drogas, você vai acabar com isso na tua vida. Então, eles são muito mais, às vezes, severos e conseguem muito mais ter esse domínio, tanto que são as ovelhinhas, né, e o pastor conduzindo, do que, por exemplo, da liberdade que existe dentro da Umbanda e que alguém que, às vezes, utiliza de drogas precisa dessa firmeza ali, desse toma na cara. Percebe que pode ser muito legal? E eu dei um exemplo só para entender que todas são boas, todas têm propósitos, todas trazem coisas legais. E aí vai de como o ser humano utiliza. Ah, mas eu vejo padres que são pedófilos, eu vejo pastores que estão cobrando coisas, eu vejo pais de santo fazendo absurdos. Aí vai do ser humano. É o ser humano utilizando daquela ideia de religião, daquela filosofia, da forma que lhe cabe. Então, quem erra é o ser humano, não é a religião que é ruim. Nenhuma religião é ruim. E todas, se realmente seguirem o que é o propósito, é te tornar alguém melhor, alguém mais evoluído, alguém vivendo melhor entre os outros seres humanos, com bondade, com paz, com crescimento, né, pessoal, trazendo o bem para o outro. Não é isso. Fazer a bondade, a caridade, amor ao próximo, né? Isso é ruim? Né? Não dá para a gente dizer que é ruim. Então, religião não é ruim. Agora, como você pratica essa religião pode ser. Né? Se você é uma pessoa também viciada na religião, também pode ser. Né? Fanático também não é bom, e seja de qualquer religião. Né? Então, esse conceito é muito importante de você entender. E assim como respeitar do outro. Porque eu atendo clientes que não são só espíritas, candomblecistas, umbandistas ou nada, que não tem religião nenhuma, ou só espiritualistas. Eu atendo de qualquer religião. Eu já atendi pastores. Eu já atendi gente de todas. Ok? E isso que é legal. Porque existe um respeito, tanto deles para a profissão taróloga, a profissão cartomante, quanto o contrário de respeitar aquela religião. Por isso que quando eu vou abrir sobre algo religioso ou espiritual, eu sempre pergunto para a pessoa, você tem uma religião, você segue algo? Né? Por quê? Porque a gente traz naquela mesmo conceito da pessoa e não fazendo da sua forma, falando do seu jeito. E é por isso que é importante ter cultura também, porque aí você sabe falar a linguagem do outro. Claro que você não vai ser um dominador de todo o conhecimento religioso. Eu, por exemplo, não sei muito sobre Bíblia, mas eu tenho um pouco de conhecimento de como é a religião católica, por exemplo, de como é a religião evangélica. Eu não preciso ter toda a história, saber tudo, porque eu nunca fui católica e nunca fui evangélica. Mas a gente ter o mínimo de conhecimento para saber lidar com o outro, respeito, conhecer um culto, conhecer como funciona, ou conhecer o mínimo dali dos princípios de cada um, vai ajudar você a lidar com outro ser humano. E eu não digo só para quem abre cartas, eu digo na vida. Então, trazer isso é importante. E aí, já trazendo essa ideia de que religião está em tudo, né? De que a religião tem a sua profundeza e que, principalmente, todas as religiões, no fundo, existe uma ligação com algo muito maior no universo. Acredite se você não quer acreditar. Eu, nesse ano de 2023, né, esse ano que passou, eu tive 2 grandes momentos espirituais.
na minha vida. Claro que eu mexo com espiritualidade todos os dias, mas que foi marcante para mim, pessoa Natália. E não marcante no momento de atendimento ou algo muito específico. E foi involuntário. E eu gosto dessas coisas involuntárias. Foram 2 momentos, que um deles, eu estava no Rio Grande do Sul, conhecendo o Gramado e Canela, que eu não conhecia. E aí, eu estava com um amigo, e a gente foi indo em direção à Canela, e a gente deu de cara com a igreja, que a gente não sabia que chegaria lá. E foi um momento que estava muito nebuloso, com aquelas luzes, e foi uma energia descomunal. A gente parou ali o carro, eu desci, fui até a igreja, ela estava fechada, era de noite, e aquela energia começou a dominar, eu comecei a sentir muita vibração daquela energia, eu quis tocar na igreja, aquilo me conduziu de uma forma muito espiritualizada, foi muito profundo, e para o meu amigo também, sendo que ele nem acredita muito nessas coisas, ele é católico, mas ele não acredita nessa parte de energia dessa forma como eu acredito, mais intensa, de espiritualidade, de uma forma, né, mais profunda, assim, ele é um católico, né, mais ali na dele e tal. E foi muito forte. E o segundo momento, que também não tem a ver com nada do que eu pratico ou das religiões que estão envolvidas na minha vida, ou das práticas espirituais que estão envolvidas na minha vida, foi um momento que eu estava com um outro amigo, aí outra pessoa, a gente estava no carro, e ele colocou uma música evangélica. Uma música que eu nunca tinha ouvido, até porque eu não sou evangélica, uma música muito linda. E ele gostava dessas músicas, gosta, não morreu, né? Gosta dessas músicas. E aí ele colocou, e naquela música, que na verdade não tem nada demais, gente. Ela fala sobre você acreditar, né, em algo superior e tal. Uma música bonita, mas assim, depois ouvindo a letra, não é nada uau, assim. Mas aquela música me tocou de tal forma naquele momento que eu chorei litros, assim, e ele até me dava a mão, né, porque ele ficou não sabendo muito como agir, assim, porque ele não imaginava alguém chorando tanto. E foi um descarrego, uma limpeza. E aí eu falei para ele, o que para você simboliza isso? Porque para mim eu sabia que era um contato com a espiritualidade, um descarrego, né, um momento ali de energia espiritual. O que era para ele? Ele falou, para mim é Deus te tocando, né, tocando teu coração. Então, essa beleza de, foi com algo católico e com algo, né, evangélico. E por que não? E eu acho que nesse ano eu sempre preguei, né? Sempre preguei essa ideia de respeitar o outro, de todas as religiões serem interessantes, de se você acredita em Deus, e aí cabe a você acreditar ou não, eu não discuto, você pode ou não acreditar, tem momentos de mais fé, menos fé. Se você acredita em algo, você, né, trazer isso para você, se você ter fé em alguma coisa, seja o que for, né, ou que seja na ciência, mas você ter fé em algo, você crer em algo forte na tua vida, e isso é legal para te conduzir. Eu sempre trouxe essa ideia de respeito a todas as culturas, a todas as religiões. E nesse ano, as minhas 2 maiores experiências serem isso foi muito forte. Claro que eu tive outras coisas e tal, mas foram marcantes essas 2. Com pessoas completamente diferentes, inclusive, né, de jeito de pensar, de jeito de agir, de culturas e de religiões diferentes. E aí, eu queria muito trazer isso, né, que foi em 2023, mas eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, para falar para vocês o quanto é importante a gente dar valor a isso, ao respeito ao outro e tudo mais, e entender que a religião é algo importante para o ser humano. Se você não gosta de nenhuma religião, tá tudo bem também, mas respeitar que o outro goste, porque se ele utiliza disso para fazer bem a ele ou ao outro, tá certo, tá legal, seja qual religião for. O que não dá é a gente fazer maldade, e aí não importa se tem religião ou não, né? Ou como você faz. E parar de vincular tarô e baralho cigano a uma religião, porque quando a gente limita, a gente está tirando, né, esse olhar de tão amplo que as cartas têm. Esse olhar tão amplo de pensar que ela é capaz de trazer um olhar terapêutico, de transformar pessoas e não precisa estar vinculado a nada. Então, parem de colocar vinculado, né? Parem de vincular e entendam de uma vez por todas que tem um CBO, que tem reconhecimento. Você pode ser um CLT tarólogo, você pode ser um CLT cartomante, um CLT oraculista, e que não tem esse vínculo. Se você gosta e quer levar isso para o teu terreiro, é um problema seu, mas entenda que são coisas diferentes. Assim como se você der uma palestra no terreiro sobre profissões, né, sobre qualquer outra coisa, você está trazendo ali, mas não é religioso, né? E eu acho que falta cultura para quem não pensa desse jeito. Eu fico brava com isso. Então, você que está aí, eu espero que entenda isso, compreenda e deixe a sua opinião, porque você pode discordar de mim.
E eu vou gostar de saber que você discorda de mim, porque aqui não é um momento em que você tem que idolatrar o que eu falo. Você pode aprender com o que eu falo, concordar ou discordar e comentar, que é isso que eu espero de você aqui no vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana e a gente se vê no próximo vídeo. E atenção para tudo isso, porque é muito importante você que mexe com tarô, com baralho cigano, seja para autoconhecimento ou realmente profissionalmente, ter isso, né? Saber que não está vinculado e que não precisa estar e que não vai estar. Ah, e só mais uma coisa que sempre me perguntam, Natália, a parte de rituais, né? Que sempre envolve aí as cartas. Eu acho muito importante. Dá para fazer sem? Daria, só com o conhecimento das cartas, mas a força fica maior se você passa a ter um ritual. E esse ritual traz uma energia ali, que não necessariamente é religiosa. Então fica aí a explicação para quem fala sobre ritual, que não é religioso ainda assim. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixa seu curtir, se inscreve nesse canal e até lá. Tchau!